Já se perguntaram por que, em um universo com bilhões de galáxias e trilhões de planetas, parece que estamos completamente sozinhos? Esse silêncio ensurdecedor do cosmos é o que os cientistas chamam de o Grande Silêncio. E hoje vamos explorar uma das explicações mais perturbadoras para esse enigma, a hipótese do Grande Filtro. Esta é possivelmente a teoria mais importante para entendermos nosso lugar no universo e talvez nosso próprio futuro como espécie. Ao final deste vídeo, você entenderá não apenas por que ainda não detectamos alienígenas, mas também o que isso significa para nossas chances de sobrevivência a longo prazo. Vamos mergulhar nesse mistério cósmico. Onde estão todos? Esta simples pergunta, feita pelo físico Enrico Fermi durante um almoço em 1950, deu origem ao que hoje conhecemos como o paradoxo de Fermi. Vamos fazer as contas juntos. Nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 200 bilhões de estrelas. Estimativas conservadoras sugerem que pelo menos 20% dessas estrelas têm planetas potencialmente habitáveis em suas órbitas. Isso nos dá aproximadamente 40 bilhões de chances só na nossa galáxia. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos, mas nossa galáxia tem mais de 13 bilhões de anos. Isso significa que civilizações alienígenas poderiam ter surgido bilhões de anos antes de nós. Com tanto tempo de vantagem, elas deveriam ter colonizado toda a galáxia ou pelo menos enviado sinais detectáveis. No entanto, olhamos para o céu e o que vemos? Silêncio absoluto. Nenhum sinal de megaestruturas alienígenas, nenhuma transmissão de rádio inteligente, nenhuma visita à Terra. E se esse silêncio não for apenas um acidente, mas um aviso? E se existir algum obstáculo tão grande e tão terrível que nenhuma civilização conseguiu superá-lo? É aqui que entra a hipótese do Grande Filtro. Imagine que para uma civilização ir das moléculas simples até a exploração intergaláctica, ela precisa passar por uma série de etapas evolutivas e tecnológicas. Em algum ponto dessa jornada, existe um filtro, um obstáculo aparentemente impossível de superar, que impede quase todas as civilizações de progredirem. Este conceito foi proposto pelo economista Robin Hanson em 1998. Segundo ele, se o universo está silencioso, não é porque a vida é rara, mas porque existe algum ponto crítico que impede que a vida inteligente se torne uma civilização interestelar. Pense nisso como um funil. Bilhões de planetas entram, mas nenhuma civilização avançada sai do outro lado. Em algum ponto desse funil, existe um gargalo, o Grande Filtro. Mas onde exatamente está esse filtro? Essa é a pergunta de $1 trilhão, pois a resposta determina não apenas nossa compreensão do universo, mas também nossas próprias chances de sobrevivência. Curiosamente, os astrônomos da NASA têm refinado suas técnicas de busca constantemente, mas os resultados continuam os mesmos. Um vazio de sinais inteligentes que desafia nossa compreensão estatística do universo. A pergunta mais importante então se torna: esse grande filtro está no nosso passado ou no nosso futuro? Se o grande filtro está no nosso passado, isso significa que já superamos o obstáculo mais difícil. Poderíamos comemorar, certo? Quais seriam os candidatos a grande filtro que já superamos? Talvez seja o surgimento da vida a partir de componentes não vivos, o que chamamos de abiogênese. Apesar de décadas de experimentos, ainda não conseguimos recriar em laboratório a transição de química para a biologia. Ou talvez o filtro seja o desenvolvimento de células eucarióticas, com núcleo definido, que demorou quase 2 bilhões de anos para acontecer na Terra. Ou pode ser a evolução da inteligência avançada, algo que só aconteceu uma vez em nosso planeta, depois de 4 bilhões de anos de evolução. Aqui está a ironia. Se o grande filtro está no nosso passado, o universo pode estar cheio de planetas com vida simples, mas praticamente vazio de seres inteligentes como nós. Seríamos os primeiros, ou um dos primeiros, a superar o obstáculo. Mas e se estivermos errados? E se o pior ainda estiver por vir? Se o grande filtro está no nosso futuro, as implicações são verdadeiramente aterrorizantes. Isso significaria que quase todas as civilizações que chegam ao nosso nível tecnológico acabam se destruindo antes de conseguirem colonizar as estrelas. Quais seriam esses filtros potenciais? Infelizmente,
Não precisamos olhar muito longe para encontrar candidatos. Guerra nuclear global, mudanças climáticas catastróficas, pandemias engenheiradas, inteligência artificial descontrolada, nanotecnologia que sai do controle. A lista de maneiras pelas quais poderíamos nos destruir como civilização é desconfortavelmente longa. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, estivemos a minutos de uma guerra nuclear total. O oficial soviético Vassily Arkhipov foi literalmente o único homem que impediu o lançamento de torpedos nucleares contra a frota americana, o que teria desencadeado o Armagedão nuclear. Uma única pessoa tomou uma decisão que salvou nossa civilização. Pense nisso. Quantas vezes podemos jogar essa roleta russa cósmica e esperar sempre cair na câmara vazia? Alguns otimistas argumentam que superaremos esses riscos através da cooperação global e avanços tecnológicos. Mas a história nos mostra que o progresso tecnológico geralmente supera nossa sabedoria coletiva para administrá-lo corretamente. É como se estivéssemos dirigindo cada vez mais rápido em uma estrada escura, enquanto nossos faróis iluminam apenas alguns metros à frente. À medida que nossa tecnologia avança, criamos riscos que nunca existiram antes. Se o grande filtro está no nosso futuro, cada evidência de vida simples que encontramos no universo é, paradoxalmente, uma má notícia, pois confirma que o obstáculo fatal deve estar após o ponto em que nos encontramos agora. Como podemos testar a hipótese do grande filtro? Uma maneira é continuar nossa busca por vida no universo, mas com um olhar mais atento para o tipo de vida que encontramos. Se encontrarmos fósseis de vida unicelular em Marte, isso sugere que o início da vida é comum, empurrando o grande filtro para frente na linha do tempo. Má notícia. Se descobrirmos bioassinaturas em exoplanetas distantes, mas nenhum sinal tecnológico, isso também sugere que o filtro está à nossa frente. Mais uma má notícia. Me pergunto, e se alienígenas avançados simplesmente não quiserem se comunicar conosco? É possível, mas improvável como explicação universal. Entre trilhões de sistemas estelares e bilhões de anos, é estatisticamente implausível que todas as civilizações escolham se esconder. Mas existe uma terceira possibilidade, talvez a mais fascinante de todas. E se o grande filtro não for um único obstáculo, mas vários? E se estivermos passando por ele agora mesmo? Considere nossa situação atual. Nas últimas décadas, desenvolvemos armas capazes de destruir nossa civilização várias vezes, enfrentamos mudanças climáticas potencialmente catastróficas e estamos à beira de revoluções em inteligência artificial e biotecnologia que podem escapar ao nosso controle. Talvez o grande filtro não seja um único evento, mas um vale da morte tecnológico que todas as civilizações avançadas devem atravessar. Um período de várias décadas ou séculos, onde os riscos existenciais se multiplicam mais rápido do que nossa capacidade de mitigá-los. Pense no desenvolvimento tecnológico como uma escada onde cada degrau traz novos riscos e benefícios. Energia nuclear. Pode fornecer energia limpa ou destruição em massa. Biotecnologia. Pode curar doenças ou criar patógenos devastadores. Inteligência artificial. Pode resolver problemas complexos ou escapar ao nosso controle. Nanotecnologia pode revolucionar a manufatura ou se transformar em uma gosma cinzenta descontrolada. Cada degrau exige não apenas avanço tecnológico, mas também sabedoria coletiva para administrá-lo. E talvez seja essa combinação que seja tão difícil de alcançar no universo. Se a hipótese do grande filtro estiver correta, nossa situação é simultaneamente precária e preciosa. Podemos ser uma das poucas, ou talvez a única, civilização a ter chegado tão longe. O que isso significa para nós? Acima de tudo, significa que precisamos levar os riscos existenciais muito mais a sério. Guerras nucleares, mudanças climáticas catastróficas, pandemias, IA desalinhada, todos esses riscos merecem muito mais atenção e recursos do que atualmente recebem. Somos como astronautas em uma nave espacial danificada, precisando reparar vários sistemas críticos simultaneamente enquanto continuamos a viagem. Não podemos simplesmente esperar que tudo dê certo. A boa notícia é que, diferentemente das leis da física, os problemas sociais e tecnológicos podem ter soluções. Cooperação internacional, regulamentação prudente de tecnologias perigosas,
maior foco em sustentabilidade e sistemas de governança mais robustos podem nos ajudar a atravessar esse vale da morte. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. As escolhas que fazemos hoje, como cidadãos, consumidores, eleitores e inovadores, podem literalmente determinar se seremos a civilização que finalmente quebra o silêncio cósmico. A hipótese do grande filtro nos oferece uma perspectiva única sobre nosso lugar no universo. Se estamos realmente sozinhos, não é por acaso, é porque a jornada das moléculas simples até as estrelas é incrivelmente difícil. Seja o grande filtro parte do nosso passado ou do nosso futuro, uma coisa é certa: estamos em uma posição incrível. Somos matéria do universo que se tornou consciente, capaz de contemplar sua própria existência e seu próprio destino. Se você gostou deste mergulho nas profundezas cósmicas, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos que expandem a mente. Aparecendo na sua tela agora estão outros vídeos sobre mistérios do espaço e da existência que você vai adorar. Até a próxima aventura intelectual. Lembre-se, em um universo potencialmente vazio de vida inteligente, cada momento de consciência é precioso. Vamos usá-lo bem.